Bom, o objetivo aqui é mostrar como montar o gráfico de controle da média, da amplitude, para verificar se um processo está sob controle ou não. O exercício é o seguinte: contar mentalmente um tempo de 10 segundos. Em paralelo, sem olhar o cronômetro, registrar o tempo que você levou contando. Ou seja, mentalmente você está fazendo a sua contagem. Assim que você achar que já se passaram os 10 segundos, sem olhar o cronômetro, você vai e interrompe o cronômetro. E aí registra aquela leitura. Você vai fazer 5 levantamentos e em cada levantamento vão ser feitos 4 medidas, 4 contagens mentais. Então, no final das contas, você terá 5 levantamentos e cada levantamento deverá ser composto por 4 contagens mentais de 10 segundos. No meu caso, eu vou supor o seguinte: em vez de fazer a contagem mental de 10 segundos, eu vou imaginar que eu fiz uma contagem mental com 80 segundos. Então eu tenho 5 levantamentos com 4 contagens mentais de 80 segundos. No caso do exercício lá que eu passei para a sala de aula, as contagens mentais serão de 10 segundos. Então nesse caso aqui eu tenho primeiro levantamento, fiz 4 contagens mentais e registrei lá. A primeira deu 78 segundos, a segunda deu 77 segundos, a terceira deu 79 segundos e a quarta deu 82 segundos. Fiz um segundo levantamento. Na primeira contagem deu 82 segundos, na segunda deu 82, na terceira deu 81 e na quarta deu 79 segundos. E fiz mais 3 levantamentos. Então, em cima aí em azul eu tenho a tabela dos levantamentos e as contagens obtidas em cada levantamento. Embaixo eu já montei uma tabelinha. Então, na primeira coluna eu tenho uma coluna de medidas, x1, x2, x3, x4. E na primeira linha eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 5 levantamentos. Na coluna 1 eu tenho as 4 medidas que foram feitas no primeiro levantamento. Na coluna 2, as 4 medidas realizadas no segundo levantamento e assim por diante. Próximo passo: calcular as médias e as amplitudes para cada levantamento. Preste atenção que eu tenho a tabelinha ali com os 5 levantamentos. Em cada levantamento eu tenho 4 medidas, 4 contagens. E eu vou calcular a média para cada levantamento e a amplitude de cada levantamento. Então, na coluna 1, eu tenho o primeiro levantamento que eu fiz 4 contagens mentais. Vou calcular a média e a amplitude para isso. Depois vou fazer para a coluna 2, depois para a coluna 3 e assim por diante. Então, lá na coluna 1, eu vou pegar os 4 contagens que eu fiz no primeiro levantamento e vou calcular a média. A média é a soma dos 4 valores dividido por 4, porque 4 é a quantidade de contagens mentais que eu fiz em cada levantamento. Eu obtive uma média de 79. E vou calcular a amplitude. A amplitude é o maior valor menos o menor valor. O maior valor no primeiro levantamento foi 82 e o menor valor foi 77. Fazendo essa subtração eu tenho amplitude igual a 5. E aí eu vou e coloco lá na coluna 1, x barrado, que é a média da amplitude, a média das contagens mentais que eu fiz, deu 79, e a amplitude deu 5, que foi o maior valor 82, menos o menor valor 77. Vou passar para o segundo levantamento. Novamente, vou calcular a média, somar todos os valores e dividir por 4, porque eu fiz 4 contagens mentais. A média dá 81. Em termos de amplitude, vou pegar o maior valor. O maior valor ali é 82, o menor valor é 79. Então a amplitude tem que dar 3. Amplitude 3. E vou colocar na segunda coluna. No terceiro levantamento, novamente, vou calcular a média dos 4 valores. Vai dar 83, somando todos eles dividido por 4. E vou calcular a amplitude, que é o maior valor menos o menor valor. Nesse terceiro levantamento, o maior valor foi 86, o menor 79. Logo a amplitude é 7 e eu preparei. E assim eu faço para a quarta coluna e faço para a quinta coluna. Feito
Preste atenção que eu calculei a média para cada levantamento e a amplitude para cada levantamento. Calculei a média do segundo levantamento e a amplitude do segundo levantamento, a média do terceiro levantamento e assim por diante. Agora o objetivo é calcular a média das médias e a média das amplitudes para cada levantamento. Logo, eu vou pegar todas as médias obtidas nos 5 levantamentos. Por exemplo, a média do levantamento 1 deu 79, a média do levantamento 2 deu 81, a média do levantamento 3 deu 83, a média do levantamento 4 deu 79 e a média do levantamento 5 deu 78. E ali eu vou calcular a média das médias. Então, olha ali. 79 mais 81 mais 83 mais 79, dividido por 5, porque eu tenho 5 levantamentos. Eu estou fazendo 5. Eu estou calculando a média de 5 medidas. Ali, ó. E aí a média das médias é 80. E agora a média das amplitudes. Então eu vou pegar todas as amplitudes obtidas em cada levantamento, em cada amostra, somar todo mundo, dividir por 5, eu tenho a média das amplitudes. E temos no final das contas que a média das médias é 80 e a média das amplitudes é 4,4. Com isso, eu vou fazer o primeiro gráfico, que é o gráfico da média. Mas no gráfico da média, eu vou precisar calcular o limite superior de controle e o limite inferior de controle. E a linha média. Então eu tenho a minha tabela, tenho a tabela com as médias e com as amplitudes e tenho o cálculo que eu obtive lá, a média das médias 80 e média das amplitudes 4,4. Uma vez calculadas as médias das amostras e das amplitudes, o passo seguinte é utilizar as fórmulas. Linha média vai ser igual à média das médias, limite superior de controle vai ser média das médias mais A2 que multiplica a média das amplitudes. Limite inferior de controle vai ser média das médias menos A2 que multiplica a média das amplitudes. Primeiro vamos determinar a linha média, que é igual à média das médias. Ora, média das médias que eu obtive lá foi 80. Então, a linha média é igual a 80. No próximo passo é calcular o limite superior de controle. Esse limite superior de controle lá embaixo, preste atenção que eu uso um A2. Esse A2 sai de uma tabela. Essa tabela eu tenho ali a primeira coluna, tamanho da amostra, ou seja, quantos elementos eu tenho em cada amostra ou em cada levantamento. Você viu lá que no primeiro levantamento eu fiz 4 contagens mentais. No segundo levantamento, 4 contagens mentais. Então, meu tamanho de amostra é 4. Então, a primeira coluna dá o tamanho da amostra. Na segunda coluna eu tenho o A2, que é o A2 que eu uso na fórmula. E que em cima, presta atenção que tem carta X barrado, ou seja, isso vale para o gráfico da média. No segundo, na outra coluna, do lado do carta X barrado, eu tenho carta R, ou seja, para o gráfico das amplitudes. Então, A2 é para o gráfico da média, D2 minúsculo, D3 e D4 é quando você está fazendo o gráfico da amplitude que a gente vai fazer mais tarde. Então, o primeiro passo o objetivo agora é calcular o limite superior de controle, que vai ser dado por média das médias mais A2 vezes a média das amplitudes. Como cada amostra tem 4 elementos, olha ali, ó, cada amostra tem 4 elementos, então vou buscar a linha 4 ali. O valor de A2 é 0,729, então já tem o valor de A2. A média das médias é 80 e a média das amplitudes é 4,4. Logo, o limite superior de controle é igual a 83,21. Próximo passo é calcular o limite inferior de controle. Para o cálculo do limite inferior de controle, basta repetir a operação anterior, mas subtraindo, fazendo a operação de subtrair em vez de somar. A tabela é a mesma, o A2 é o mesmo para 4 amostras, eu só vou subtrair. A média das médias é a mesma, a média das amplitudes é a mesma, e eu vou ter limite inferior de controle igual a 76,79. Então aqui eu já tenho a linha média que é 80,
limite superior de controle 83,21 e limite inferior de controle 76,79. Para traçar o gráfico da média, a primeira coisa é traçar as linhas correspondentes à linha média e aos limites de controle, né? Tanto o limite superior de controle e o limite inferior de controle, que estão ali à direita da tabela. Traçando o limite superior de controle. O valor dele é 83,21. Então eu vou traçar uma linha ali, 83,21. Com um pouco de boa vontade, você vai ver que é a linha entre 82 e 84 é 83,21. Próximo passo, traçar a linha média, que no meu caso é 80. Tá lá, linha média 80. Próximo passo é traçar as linhas correspondentes à linha... Próximo passo é traçar o limite inferior de controle. Que você olhando ali à direita, limite inferior de controle é 76,79. Está aqui. 76,79. Passo seguinte agora é plotar. Esse é o gráfico da média. Então eu vou pegar cada média obtida para cada levantamento e botar nesse gráfico. Está aqui o gráfico. E o que eu fiz? Peguei a média do primeiro levantamento, que é 79, e plotei no gráfico. Próximo passo é pegar a média do segundo levantamento, que é 81, e botar no gráfico. Está lá, 81. Terceiro, pegar a média do terceiro levantamento e plotar no gráfico, que é 83. 83. Próxima, pegar a média do quarto levantamento, que é 79, e plotar no gráfico. Está aqui 79. E quinto, pegar a média do quinto levantamento, média das médias, a média das contagens mentais, que é 78, e plotar no gráfico. E aí eu tenho o gráfico da média. Ó. Presta atenção que a linha em roxo são os pontos lá das médias de cada levantamento, dos 5 levantamentos. E eles não ultrapassaram nem o limite superior de controle, nem o limite inferior de controle. Logo, esse processo está sob controle. Próximo passo agora, o gráfico da amplitude. Para traçar o gráfico da amplitude, eu também vou ter que calcular linha média, limite inferior de controle, limite superior de controle. Aqui está a tabelinha. Eu já tenho a média das médias e tenho a média das amplitudes, já foi calculado. Então o passo seguinte é utilizar, no caso do gráfico da amplitude, eu tenho as seguintes fórmulas. A linha média vai ser dada pela média das amplitudes, limite superior de controle vai ser dado por D4 vezes a média das amplitudes, e o limite inferior de controle vai ser dado por D3 vezes a média das amplitudes. Primeiro vamos determinar a linha média, que é igual à média das amplitudes. Logo, se a média das amplitudes é 4,4, a linha média é 4,4. Próximo passo, calcular o limite superior de controle. E que usa aquela fórmula D4 vezes R, vezes a média das amplitudes, que a gente já sabe que sai daquela nossa tabela. Agora, dessa vez, é naquela região da carta R, ou seja, a carta das amplitudes. O tamanho da amostra é 4, porque eu tenho 4 contagens mentais em cada amostra, em cada levantamento. Logo eu vou olhar a linha 4. E o D4 vai sair lá da última coluna. Com a amostra de 4 elementos, o valor do D4 é 2,282. É só substituir na fórmula, D4 vezes a média das amplitudes, e eu tenho limite superior de controle igual a 10,04. Limite inferior de controle é D3 vezes a média das amplitudes. Vamos utilizar novamente a tabela. Preste atenção que agora é o D3. Observe que o tamanho da amostra é 4, porque eu tenho 4 contagens mentais em cada levantamento, e quando eu olho ali a tabela, D3 é 0. Logo, limite inferior de controle é igual a 0. Próximo passo é traçar o gráfico da amplitude. Então vamos traçar primeiro a linha média, o limite superior de controle. Limite superior de controle é 10,04.
olhando o gráfico. Olha lá. Próximo passo, traçar a linha média. Linha média é 4,4. 4,4. E o limite inferior de controle é 0. Então basta traçar na linha 0. Passo seguinte é o que? Plotar as amplitudes de cada amostra no gráfico. Então está aqui. Observa que eu pego a primeira amplitude do primeiro levantamento, que é 5, e ploto no gráfico. A amplitude do segundo levantamento, que é 3, vai para o gráfico. Terceiro ponto é a amplitude do terceiro levantamento, que é igual a 7. Próximo passo é a amplitude do quarto levantamento, que é igual a 4. E a amplitude do quinto levantamento, que é igual a 3. E aí eu tenho o gráfico da amplitude. E mais uma vez observe que as amplitudes não ultrapassam os limites de controle, nem o limite inferior de controle, que é 0, nem o limite superior de controle, que é 10,04. Logo, esse processo está sob controle.